Então eu vejo a direita, embora muitas pessoas estejam aflitas, muitos até querendo sair do Brasil, tirar o patrimônio daqui, tem muito essa questão dessa angústia, dessa visão, né, de que o Brasil está indo rumo a uma derrocada. Eu, por exemplo, que tenho mandato, eu tenho que estar aqui, eu tenho que representar as pessoas que confiarem em mim, e assim como eu, você também, e tantos outros parlamentares. E o bom é que a gente conseguiu eleger muita gente da direita, um partido grande, uma oposição grande. Então a gente precisa se organizar, trabalhar não só parlamentar, mas você tem os intelectuais de direita, jornalistas, influenciadores, várias pessoas. A gente precisa estudar, precisa resgatar essa juventude. Então, por exemplo, projeto como Escola Sem Partido, né, é um projeto que a gente tem que voltar a mexer agora, a trabalhar. O homeschooling, o ensino domiciliar, é uma coisa que os globalistas estão de olho. Eles não querem que isso passe de jeito nenhum. Isso devolve a autoridade da educação para os pais. Exatamente, né? E eles precisam, os globalistas, os esquerdistas, eles precisam das crianças na escola, porque as crianças são realmente, né, o alvo deles. Porque é ali que eles formam a militância, que eles ficam Exato. mantendo a militância eternamente, né? E também a questão do dinheiro, né? O dinheiro, que você vê que a esquerda está desesperada para voltar com o imposto sindical obrigatório, a contribuição sindical, que foi retirada já por lei. Então, assim, eles precisam da militância, né, de doutrinar os jovens e as crianças, e precisam do dinheiro que eles têm. Para financiar o projeto de poder. Exatamente. Agora, Bia, a gente tem uma direita que hoje, aqui no Brasil, está passando por um momento de tristeza, que foi a derrota do presidente Bolsonaro, agora em 2022, mas por outro lado, hoje ela existe. Sim. Né? É uma direita que existe. E aqui no Distrito Federal, a gente tem o Partido Liberal, do DF, que é presidido pela deputada mais votada do Brasil. Como é que você enxerga a sua missão de liderar esse movimento conservador aqui em Brasília? Eu acho que é uma missão muito séria, né? Eu preciso me dedicar muito a ela, como tenho me dedicado. Conto com você. Conte comigo mesmo. Que mesmo. é o nosso secretário-geral do PL do Distrito Federal. E eu tenho certeza, Thiago, que juntos nós vamos realmente fazer esse partido crescer. Nós queremos que as pessoas se filiem ao PL, né, o PL-DF aqui no caso, porque a gente tem que usar a estrutura do partido para formar novas lideranças, para capacitar pessoas, não só para serem políticos, não precisa ser só no cenário da política, por dentro da política, mas nós precisamos ocupar espaços nos conselhos, né, conselho tutelar, uma série de coisas que sempre a esquerda, né, dominou. E a gente precisa capacitar as pessoas, e o partido serve para isso, porque no Brasil, pela nossa estrutura, inclusive constitucional, né, quem é responsável pela política são os partidos. Perfeito. Falando de partido e falando em partido político, Bia, a campanha de candidatos de direita, ela é bastante diferente, ela tem se revelado bastante diferente das campanhas tradicionais. Você foi eleito em 2018 com uma campanha barata. Sim. Que se pautou nos princípios e valores que você dizia que ia defender e depois realmente defendeu durante os 4 anos do seu primeiro mandato. E em 2022 você se reelegeu como a mais votada, e eu fiz uma campanha bastante barata de R$150 mil, o que no nosso contexto político eleitoral é muito baixo, e saí vencedor também por causa das pautas e do apoio de quem defende essas pautas. Obviamente o seu apoio, o fato de ter concorrido no partido do presidente Bolsonaro, etc. Como é que você enxerga essa diferença de modelo de campanha? Uma campanha em que você precisa de muito dinheiro, porque, enfim, e outra campanha que é mais pautada em princípios e valores. Como é que você vê isso? Bom, a sua explicação já diz tudo, né? Porque nós temos uma pauta, e eu acredito que a maioria da população, ela é conservadora, mesmo que ela não saiba, né? Mesmo que ela não se enxergue, não se diga, sou conservador. Quando a pessoa vê as nossas pautas, fala, não, é nisso que eu acredito, né? Eu valorizo a minha família, né? Eu quero liberdade de expressão, eu quero poder ir para a minha igreja,
poder exercer a minha crença livremente. E a esquerda ataca tudo isso. Então as pessoas se identificam com a gente, por isso que a gente não precisa de tanto dinheiro, mas é um erro achar que a gente não precisa de dinheiro, porque você não pode entrar numa guerra, lutar contra uma pessoa que tem um canhão, você com estilingue. Então assim, às vezes as pessoas fazem uma certa confusão com isso, até mesmo, por exemplo, tinha gente lá atrás que falava assim, mas o deputado não pode usar a verba que ele tem de gabinete, ele tem que economizar. Não é isso, gente. Isso é uma coisa que o professor Olavo me ensinou lá atrás, quando eu falei que eu estava pensando em me candidatar da primeira vez, que eu fui até a Virgínia conversar com ele. Ele falou, mas você precisa usar todos os recursos que te forem oferecidos para você poder lutar contra a esquerda, que eles não poupam recurso nenhum. A diferença é que a gente usa só o recurso que é legal. Eles usam, né, além do recurso que é disponibilizado, eles usam dinheiro de caixa 2, dinheiro que eles desviam de lá para cá. E a forma de utilização é muito diferente. E a forma de utilização. Então, assim, a gente tem que continuar sempre conversando com o nosso eleitor, mostrando a nossa cara, mostrando a nossa pauta, falando a verdade. Eu acho engraçado quando nos acusam de fake news, que a gente ataca a esquerda com fake news. Para atacar a esquerda, você não precisa de contar uma mentira. É só falar a verdade, não é? Perfeito. Mas, além disso, a gente precisa de recursos. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu sou totalmente contra essa maneira que é hoje em dia, né, como são feitas campanhas com recursos públicos. Eu acho que a gente precisava voltar a ter recursos privados de campanha. Tá? Deixar que a sociedade participe mais da política. Então, assim, se você é um empresário, você tem uma grande empresa, você poder, sim, patrocinar aquelas pessoas que vão lutar pela sua pauta. Que você acredita, claro. Pela liberdade econômica. Então, eu acho, assim, um absurdo terem retirado o financiamento privado de campanha. Porque aí, o que acontece? O nosso sistema é cada vez menos democrático. Porque, não, mas o financiamento público é que é democrático. Mentira, sabe por quê? Porque os donos de partido escolhem para quem eles vão dar dinheiro. Então, muitos candidatos, né, que querem concorrer, não tem igualdade de condição. Na verdade, você não consegue nenhuma nominata, muitas vezes. Então, eu sou a favor do financiamento privado. Pode ter um financiamento público, sim, para dar oportunidade àquelas pessoas que não conseguem buscar dinheiro no ambiente privado. Então, teria aí recurso público, mas num valor muito inferior ao que é hoje, tá? E você poderia ter também candidatura avulsa, porque às vezes você tem uma pessoa que tem muita capacidade, tem carisma, consegue falar com as pessoas, consegue atrair voto, mas não consegue um espaço numa nominata de nenhum partido. Você falou duas coisas aí, Bia. Você falou, primeiro, às vezes é muito difícil montar uma nominata. E depois, pessoas que não conseguem espaço em uma nominata. Exato. Vou começar pela dificuldade que muitos partidos têm de montar uma nominata e vou levar isso para o nosso campo da direita. Você acha que a gente devia fazer uma força-tarefa para formar lideranças e para facilitar essa formação de nominata? Certeza absoluta, e isso é o que nós vamos fazer. E nós vamos usar os recursos do partido para isso. Porque já que nós temos esses recursos, né? Nós vamos usar os recursos para isso. A gente tem que usar menos recurso para coisa, eu entendo, material, né? E usar para formação, capacitação. Nós temos que formar líderes, nós temos que atrair jovens para a política, nós temos que atrair mulheres para a política. Eu acho que não é você colocando cota para isso, cota para aquilo que você resolve a situação. É verdade que poucas mulheres ainda se interessam pela política, mas não adianta você ir no sintoma, você tem que ir na causa. Não adianta, vamos botar dinheiro para mulher, vamos trazer mulher à força, se não tiver mulher eleita, a gente tira homem. Isso é uma agressão até à vontade, à soberania do voto. Eu sou mulher e posso querer votar num homem, gente, não é? O que eu tenho que fazer é dar chance para que as mulheres se interessem e sejam capacitadas, porque é um desafio muito grande para a mulher, porque esse meio da política é um meio muito masculino, de verdade. Então, assim, mas a gente vai superando isso como? Com formação, com educação. E eu, como mulher, sinto que também é uma missão minha inspirar outras mulheres a virem para a política. Nossa, a Bia Kicis é deputada federal, eu também posso ser. Né, uma mulher que está lá, foi a primeira mulher a presidir a CCJ, né, ocupou um cargo que sempre foi ocupado por homens e, vou dizer aqui,
modéstia bem à parte mesmo, né? É que eu consegui dirigir esse Boeing, pilotar o Boeing, que é a CCJ, sabe? De uma forma, assim, muito tranquila. Fui uma presidente capaz, inclusive, né, de ouvir a todos ali, a dar espaço para todos, mas sem abrir mão das minhas convicções, pautar pautas importantíssimas, aprovar projetos importantíssimos, né? Calar a boca daqueles que ficavam me demonizando, dizendo que eu era radical, extremista. Tô aí, né? Você não é radical, Bia? Eu sou Radicaus. Radicaus é o nome do bar punk que eu tive na minha juventude. Não, você teve um bar punk? Radicaus, com o O, né, de caos mesmo. Isso é inacreditável. Então, eu sou Radicaus. Mas eu sou uma pessoa, assim, bastante ponderada. Isso, eu tenho esse retorno, né, de quem me conhece. As pessoas confundem. Agora, radical, o nome radical também se vem de raiz. Então, assim, é muito bom que eu tenha raízes, porque eu não sou uma biruta ao vento, entendeu? Que não sabe para onde vai. Nesse sentido, sim, radical de ter raízes. Tem firmeza. Ter firmeza. Mas eu não sou uma pessoa intolerante e nem inflexível. Perfeito. Então, esse rótulo de extremista não se adequa. Esse rótulo é o que eles jogam na gente, porque isso é o que a esquerda gosta de fazer e a mídia ajuda um bocado, né? Vai grudando rótulos negativos na gente. Mas, assim, a gente aprende que no final você tem que ir se descolando disso, fazendo seu trabalho, não deixar que isso te intimide. Fala, galera! Vocês gostaram desse corte que foi feito aqui? Então, entra lá em thiago.manzoni, lá tem o vídeo completo e você pode assistir muito mais conteúdo. Se inscreve, clica no sininho e nos acompanha lá também. Um abraço, até a próxima.